Guilherme, eu conheci o Guilherme através desse texto em um concurso de dramaturgia da Funarte em 2014, que eu era o menor do júri. Ele foi premiado nesse concurso na região sudeste, tá? Então eu queria começar já perguntando para ele, quando você escreveu esse texto, você estava pensando em que exatamente? O que estava te inquietando? Então, boa noite, gente, tudo bem? Eu ia só pedir para a Thelma e pro Guilherme Mota para desligar o microfone aí, porque eu acho que isso vai dar ruído da eco também. Ia pedir só pro Guilherme. Valeu, obrigado. Oi, gente. Então, na época, eu escrevi esse texto entre 2013 e 2014. E é claro que agora, olhando em retrospectiva, a minha própria peça ganha um novo significado até para mim, porque a gente vai se distanciando e tal. Mas na época, acho que a minha inquietação principal, eu acho que era a questão, eram duas questões principais, a questão do acesso, da segregação e da autossegregação, e a questão do racismo. Embora hoje eu tenha mais clareza que essa peça é muito mais sobre uma identidade branca, sobre como a elite branca se vê. Embora a gente tenha alguns personagens interpretados por pessoas negras, mas eu acho que existe uma questão da identidade dessa elite que acho que não consegue se ver muito bem, não consegue perceber seu próprio privilégio. E aí a minha inquietação era muito ligada também a umas notícias que saíam também sobre o aeroporto que virou rodoviária, o fato de que havia muitas pessoas pobres viajando de avião, a classe C não deveria viajar de avião, estava viajando de avião, algumas professoras universitárias reclamando disso. Recentemente, até uma apresentadora muito famosa, loira, né, de São Paulo, não vou mencionar aqui o nome, ela também falou que o aeroporto está virando rodoviária. E na época, uma coisa importante também, na época teve uma notícia de que um ator muito famoso, não vou mencionar o nome aqui, um ator muito famoso aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa, foi num show e aí ele queria entrar no camarote do espaço ali daquele show, e aí um segurança disse que ele não podia, que ele não tinha acesso, tá? Não permitiu. Ele foi lá e quebrou uma garrafa na cabeça desse segurança. Não sei se o segurança era negro ou não, mas pensando naquele estalo assim, de escrever uma peça sobre aquela situação, né, eu entendi que muito provavelmente aquele ator branco, rico, né, que até filho de ator também, ele sentiu autorizado a cometer aquele crime. Né? E aí, essa semana, pensando na minha fala, eu consegui fazer uma anamnese, consegui voltar a alguns pontos históricos da história recente do Brasil que eu acho que fazem muito sentido agora, né? Olhando, vendo a peça, porque, claro, agora eu vejo com um certo distanciamento, eu acabo vendo até com uma certa surpresa, nem parece que fui eu que escrevi. Mas eu acho que uma coisa muito importante a gente lembrar é que agora, em maio, a gente vai ter os 10 anos do chamado Churrasco da Gente Diferenciada. Vocês lembram desse evento? Não sei se vocês lembram disso. Ia abrir um metrô em Higienópolis, uma estação de metrô em Higienópolis, e aí uma senhora, madame e tal, falou assim, eu sou contra abrir esse metrô porque vai vir gente diferenciada para cá. E essa expressão gente diferenciada, é claro, né, se referia a pessoas negras, pessoas pobres, enfim, que ela não queria que frequentasse. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também, quando abriram as estações de Ipanema, do Leblon. E isso foi em 2011, já tinha um debate sobre o movimento Passe Livre, né, de jovens que queriam tarifa zero em São Paulo. Esse movimento ele vai gerar 2013, a Jornada de Junho, que eu acho que também tinha muito a ver com que ele não é só por 20 centavos, mas é também por acesso aos serviços públicos e tal. E esse churrasco da gente diferenciado em 2011 foi uma coisa assim, marcada no Facebook, e aquilo tomou uma proporção assim absurda, foi em maio de 2011. Depois, um pouco depois, em 2012, a gente tem também uma coisa que pouca gente lembra hoje em dia, a gente teve a PEC 66, que foi a PEC das domésticas. E finalmente as domésticas teriam os direitos trabalhistas garantidos, né, na CLT. Direito à hora extra, direito à férias, direito a 13º. Eu lembro que foi um debate super sério, mas como as empregadas domésticas agora vão ganhar
todos esses benefícios. Então, houve uma resistência muito grande. Em 2013 também teve um meme, hoje a gente fala meme, mas na verdade foi uma notícia que viralizou, que era de um rapaz do Itaim Bibi, que era o rei do camarote. Não sei se vocês lembram dessa história, do rei do camarote, que era um cara que gastava 50 mil reais. E em 2015, até a FUVEST, ela cobrou um tema de redação. Eu sou professor de redação também, além de escritor. A FUVEST cobrou um tema que era sobre a camarotização da sociedade brasileira. E eu acho que essa metáfora, que é uma metáfora de apartheid, do camarote, ela permanece muito forte. O BBB, por exemplo, que eu até acompanho e tal, mas eu faço minhas críticas ao programa, acho que, de fato, é uma dramaturgia muito barata, né, porque você não tem que pagar roteirista, não tem que pagar atores, aí você tem aquela historinha ali do vilão e tal. O BBB, que é hoje talvez o programa mais assistido do Brasil, ele traz essa metáfora. Hoje você tem a coisa do VIP, da xepa, você tem os personagens ali que são do camarote ou da pipoca, que também reproduz essa ideia do carnaval camarotizado. Então, acho que essa ideia Teve também em 2014 um debate muito sério sobre as arenas, né? Graça, que adora futebol, você não tinha mais os estádios, que tinha a Geral, o espaço da Geral, agora era arena, eles chamavam de arena, e você tinha uma série de camarotes, camarotes de... Quer falar, Graça? Liga o microfone aí, quer comentar? O microfone está desligado. Não, e os ingressos são caríssimos, né? Então, é uma camarotização do futebol, né, também, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que o contexto era esse. E aí, eu, claro, que toquei, óbvio, no ponto do racismo, mas na época eu não tinha conhecimento, talvez apenas uma intuição, mas sem dúvida não tinha um conhecimento sobre estudos que falam sobre a identidade branca, sobre como os brancos eles não se veem. Aliás, tem uma professora, Edith Pisa, ela tem uma metáfora que eu acho ótima, né, que é a porta de vidro, que é a ideia de que o branco ele não se vê racializado, porque um menino negro de 10 anos, ele já sabe que é negro, porque ele às vezes tem medo ou quase sempre tem medo de sair na rua, ele sabe que a polícia pode pegar e ser muito truculenta com ele. Então, os negros no Brasil, eles percebem isso, né, com as piadas sobre cabelo, o bullying na escola, desde muito cedo. Mas os brancos, como a gente vê na peça, eles não se veem como um problema, eles não questionam as próprias ações, eles se sentem no direito de não fazer nada, que é o que acontece ali. Porque, no fundo, o que recorta a peça é o fato de que eles não se movimentam para ajudar ali o segurança em nenhum momento. Então, eu acho que era um pouco isso. E só para fechar essa ideia do apartheid, do camarote, a gente vê agora em 2021 uma lei que é uma lei que vai garantir que os empresários se vacinem primeiro. Assim, é um camarote da vacina, é uma sala VIP da vacina. Então, acho que, de novo, essas ideias se reforçam, né? Retornam. Então, acho que foi um pouco isso. E agora, um amigo meu, um roteirista também, que escreve comigo, o João Schlepfer, ele falou uma coisa hoje para mim, falou, cara, eu falei, sensacional isso que você falou. Ele falou assim, o aeroporto, ele era um espaço para ricos. Ele se tornou um espaço um pouco mais democrático, né, nos últimos 20 anos, e agora o aeroporto é para ninguém, porque ninguém está viajando. Hoje a França cancelou todos os voos com o Brasil, então agora, né, a gente não tem aeroporto para ninguém. Então acho que foi um pouco isso. Assim. E aproveitar, claro, para agradecer todo o elenco, todo o pessoal da equipe técnica também, que, enfim, meu texto ganhou uma vida incrível. Obrigado mesmo por tudo. Acho que é um pouco isso. Só para a gente dar uma continuidade aqui, Guilherme, tem uma pergunta no chat que você consegue perceber quando foi a virada de chave sobre a discussão do branco, da branquitude na questão do racismo? Eu não sei, eu não tenho muita segurança para falar isso, porque sempre a gente olha de uma perspectiva de quando a gente percebeu isso. Mas eu acredito, acompanhando o debate público na internet, eu vou falar não do lado acadêmico, porque eu acho que na academia já há um bom tempo se discute essas questões.
Mas, claro, o trabalho da professora Cida Bento, né, de São Paulo, da USP, enfim, o Lourenço Cardoso, acho que é um trabalho muito sério sobre a questão da branquitude. Mas eu acho que no debate público da internet, eu acredito que isso tem, assim, uns 10, 8 anos, que isso começou a ganhar mais vulto. E uma coisa que eu não acabei não respondendo, que a Graça perguntou, por que que eu escolhi, por que eu decidi, e marquei isso na rubrica muito seriamente, por que que eu acho que o personagem da babá e o personagem de segurança, eles não deveriam ser interpretados por atores. Até hoje eu não acho que eu não resolvi essa questão comigo. Às vezes eu acordo e acho, estava certo, às vezes eu acordo e falo, estava completamente errado. Mas era pelo seguinte motivo, é porque eu acho que naquela situação eles não falariam, porque eles são silenciados o tempo todo. Os personagens, os outros personagens perguntam e eles mesmos dão a resposta. Eles respondem por eles, então eles silenciam. Então eu achei muito injusto colocar dois atores para falar muito pouco ou não falar. Então foi uma escolha, uma decisão do ponto de vista ético, pensando nos atores, menos na narrativa, mas mais nos atores. Porque eu achava um pouco injusto colocar os atores para, enfim, né, não falar ali e ficar numa posição de submissão, uma posição passiva. Então, por isso, eu firmei essa posição de não serem interpretados por atores. Foi isso. E aí a Imara deu essa solução que eu achei muito interessante, né? De colocar bonecos no lugar deles, né? E de materializar no palco essa questão da invisibilidade social, né? Eles são vistos apenas, o que aparece deles são os uniformes, são as funções que eles exercem e não as pessoas, né? Que é um processo também que ocorre com o barman, né? O barman é barman, ele não tem nome, É. ele é a função, né? A babá é a função e o segurança é a função. Eles não são pessoas, né? Sem dúvida. E agora, essa semana mesmo eu estava lendo uma notícia que hoje as pessoas que são mais internadas com Covid são garis, né? São auxiliares de serviços gerais, são essas pessoas que e já há muitos trabalhos sobre isso, elas são invisíveis, de fato. As pessoas passam e não as veem, né? As pessoas em situação de rua também, né? Que também né, muita gente passa e não olha, não percebe, elas não têm voz. Então, acho que, de fato, foi isso. Tem outra pergunta aqui no chat para você, Guilherme. Como você vê a transposição da peça para a tela? Isso seria um tipo de adaptação, como do romance para o cinema, por exemplo? Não, deixa. Sim, de certa forma, sim, né? Porque o teatro é o teatro. A magia do teatro é aquela corporeidade. Porque o teatro tem uma corporalidade, né? Tem uma materialidade. Mas sim, é uma adaptação. Até tem algumas inserções de imagens, né? E foram decisões que eu acho que foram super acertadas. Então, de fato, é uma adaptação. Mas eu acredito que dentro dessa situação que a gente está vivendo, foi realmente a melhor solução possível. E esperamos que a gente consiga voltar para os palcos, né? Guilherme, deixa eu só colocar uma coisa. É assim, é claro que havia uma opção, né, e uma possibilidade de transformar em algo para cinema, alguma coisa audiovisual, mas era uma peça, né? Uhum. Então, tinha aquela imagem baseada em uma peça, em mostrar o palco e tudo isso, para a gente continuar mostrando como uma peça e Uhum. não como uma obra audiovisual ainda. Pode ser que a gente venha fazer isso, mas, né, a gente queria manter como uma obra de teatro, né? Sim, sem dúvida. Porque, assim, aí eu estou entrando numa seara que não é propriamente a minha, mas eu, como autor, eu percebo que tem um registro, né? O teatro tem um registro, tem um tom, tem uma velocidade, tem o registro do texto é um pouco diferente. Então, eu acho que é isso mesmo, é uma peça, de fato, é uma peça. E eu adorei, tá? Eu adorei mesmo o que vocês fizeram, assim, achei incrível. Exato, mantê-la como uma peça. Quem sabe um dia como cinema, mas é uma peça. Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade. Legal. Coming Guilherme, soon, coming soon.
Quando você viu o espetáculo em cena, no qual a gente também deu, a Aimara deu esse acento maior na questão da invisibilidade social, o que te trouxe de novo desse ponto de vista para a sua obra? O lance dos bonecos e tal, A discussão da invisibilidade social que a peça apresenta. eu acho que foi uma decisão muito acertada. Eu acho que o uso dos manequins, eu acho que a Imara acertou muito, porque eu mesmo ficava pensando como é que isso ia ser resolvido. Eu mesmo não tinha uma solução, né? A gente meio que joga a bola para frente, mas eu acho que foi muito acertada. E, assim, é claro que eu tenho uma visão sobre a peça, que é uma visão de espectador também, não só como autor, mas como espectador, de que tem a questão da invisibilidade, tem a questão também racial. Mas eu acho que o texto ele tem muitas camadas também. Eu vejo pessoas comentando coisas diferentes sobre o texto. Tem gente que às vezes repara na questão da violência também, que eu acho que é uma questão no Brasil muito séria. Nós somos recordistas em homicídios, e muitos desses homicídios acontecem por motivo torpe, né, por motivo banal. E a gente tem uma passagem do pensamento raivoso para a ação que é muito rápida, então talvez alguém veja a peça e pesque esse aspecto. A Graça, por exemplo, comentou agora a questão das funções, né? O bababá, o barman, o segurança. Algumas pessoas também reparam, eu já acho que foi a própria Imara, a diretora, que falou: nossa, eu reconheço, porque eu acho que a Imara é carioca, se não me engano. E ela, eu consigo ouvir algumas coisas que são muito do Rio, porque ele é uma cidade muito violenta, não só em termos de segurança pública, assim, mas as pessoas são muito violentas. E são pessoas também muito segregacionistas. Parece que existe um certo ranço do período colonial, da capital, um ressentimento dessa perda de capitalidade. Então, acho que tem camadas, tem diferentes leituras, mas eu acho que a questão da invisibilidade ela foi muito bem tratada ali. E outra coisa também que eu ia colocar sobre a questão da invisibilidade, quando eu escrevi a peça, eu imaginei todos os personagens brancos. E aí, a Aimara, ela conseguiu reconhecer dois personagens que eu acho que são dois pontos de humanidade, dois pontos de acesso à segurança, né, que é o personagem da Mônica e o personagem do Luiz, o professor de antropologia, né, que dentre outros personagens, são, né, duas pessoas negras interpretando. E, de fato, existe uma comunicação, uma tentativa de aproximação. A Mônica, ela fica até o final ali, ela passa por um processo. E é o que eu falo, eu não planejei isso, é uma leitura. Que eu acho que é a graça da literatura, do teatro, diferentes leituras, diferentes olhares. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Não, é a única personagem que tem empatia, né? É a Mônica, né? Porque os outros personagens, né? Por exemplo, eu poso, né? O personagem da Francisca posa de progressista, mas não é nada. Ela é puro discurso, ela é oca, né? Exatamente. O Luiz, ele adere à questão racial, ele se identifica, mas ele também é egoísta e também está em função dos seus próprios interesses, né? A única que topa fazer essa passagem é o personagem da Mônica. Mas só falando do Rio de Janeiro... Aliás, uma coisa que tinha muito nos debates que a gente fazia depois da peça era justamente isso, né? A posição que cada um de nós, negros e negras, tínhamos em relação a ele, né? Isso é uma coisa que às vezes incomodava. Em vários debates falavam que a posição do Luiz, como negro e como antropólogo, poderia ser mais pró-segurança do que era, sabe assim? Não sei se isso... Caiu. Eu só queria contar uma história. Esse negócio do segregacionismo, né, que é geral, mas que também é muito acentuado no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro em 1984. Eu morava no Leme. Era o primeiro ano, não, era o segundo ano do governo Brizola. E o Brizola, assim como ele falou que ia botar elevador nas favelas, ele falou: eu vou botar linha de ônibus ligando as zonas distantes da praia às praias. No Leme, estava quase passeata contra,
Porque aí o que acontecia? No final de semana, enchia as praias do povo carioca. E os moradores do Leme, eles estavam assim, quase querendo furar os ônibus, entendeu? Quer dizer, essa tendência a querer viver em bolha e com seus privilégios da elite brasileira. É uma vergonha, sabe? Uma cidade como o Rio de Janeiro, que a desigualdade social está na tua cara, né? Está na tua cara, tem tanta favela na tua cabeça, e mesmo assim você não quer cruzar com o cara no supermercado nem na farmácia, né? Ele estava ligando a Zona Norte às praias da Zona Sul, e eles estavam loucos da vida, entendeu? Eu presenciei isso, morando lá no Rio. Tem uma pergunta aqui no bate-papo, uma pergunta para o Edu, para o Eduardo Silva, te parabenizando pela atuação e perguntando como foi fazer esse papel de professor universitário antropólogo que traz suas contradições na sala VIP. Então, eu fiz acho que 2 perguntas que eu não sei se foram ouvidas, porque minha ligação está caindo toda hora. Cai e Caiu. volta toda hora. Eu tinha feito 2 perguntas para o Guilherme, nem sei se ele acabou ouvindo. Não. Então eu já aproveito e já comento isso. Então, uma coisa que foi muito discutido entre nós, né, do elenco, foi isso, né? Na verdade, as personagens não foram escritas para atores e atrizes negras, né? Mas nós tínhamos no grupo 2 atrizes negras e um ator negro. Então, como é que ia resolver, né? História. E eu acho que a Aymara ela conseguiu fazer esse degradê das atrizes negras nas personagens que vão desde que está muito a favor do segurança, que é no caso da personagem da Valéria, Mônica, o antropólogo que fica meio que em cima do muro, né? Aliás, questionavam mais o Luiz por ser antropólogo, nem tanto por ser um ator negro fazendo, né? Então isso ficou uma coisa muito nos debates que a gente fazia. E no caso a personagem que a Thelma fazia, que na verdade era, né, totalmente contra, né, o segurança, acho que nem a personagem, muita gente acabava nem percebendo que era uma atriz negra que estava fazendo essa personagem. Mas foi muito interessante o estar próximo do segurança, o estar afastado do segurança, e a Aymara ela deu uma ideia também de partidos políticos em relação a isso. Eu achei que foi muito interessante. Mas eu achava, quando se tinha discussão qual é a cor dele, que ficava aqueles apelidos que eram falados, né? Jambo, Curão, eu sentia que o Luiz poderia ficar mais irritado com esse tipo de nomenclatura que era dado para o segurança, principalmente na personagem do Pedro, né? Mas foi interessante fazer essa personagem, porque essa coisa de ficar em cima do muro não fica nem lá nem cá, né? Tem uma observação aqui no chat que é ótima. Que é o personagem do Edu a fez lembrar do atual diretor do Instituto da Fundação Palmares. Um negro bolsonarista que odeia, que acha que não teve escravidão, né? Que odeia os negros. Então, isso existe, gente. Não é ficção, né? A realidade, principalmente no Brasil, ela dá samba na ficção, né? Você põe isso numa peça, um negro que fala não houve escravidão no Brasil, vai falar, pô, tá louco, né? E não, tá aí o cara, ele fala todo dia essas pérolas, né? E é verdade, não é mentira, né? Mas, enfim, gente, acho que está dando o nosso horário aqui, né, Leandro? Porque, apesar da gente ter começado a peça depois, a gente tem um horário, não é? Um horário. Ah, é? Tá, então vamos ficar mais aberto ao chat, né? Ver se tem mais perguntas. Ô, Edu, tem uma observação aqui, né? Não sei se você viu aqui no bate-papo, que a pessoa faz uma relação do seu personagem com o diretor da Fundação Palmares. Edu, tá ouvindo? Foi o que eu acabei de falar, né, então?
Não, mas o Edu tinha caído. Ele caiu de novo. Não tem nenhuma comparação com o presidente da Fundação Palmares, porque o presidente da Fundação, o Luiz, nunca falaria que o movimento negro é hipócrita, o Luiz nunca falaria que o Zumbi é um idiota, o Luiz nunca tiraria todos que estão homenageados, os negros vivos de homenagem. O Luiz nunca faria isso. Então, o Luiz não tem nada a ver com o cara da Fundação Palmares, pelo amor de Deus. Quando eu escrevi o personagem do Luiz, eu pensava, numa coisa que eu ainda faço essa reflexão ainda hoje, de uma certa esquerda progressista, né, que também chamada de esquerda festiva, tal, que é um nome super antigo, na década de 70 já tinha esquerda festiva. Então, paga de progressista, não, eu trabalho com índios, eu entendo a questão racial, eu sou, olha, super democrata, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora de uma situação... Eles... né? É gente que se resolve pelo discurso, né? E não pela ação, e não pela prática, né? Eu acho que o Luiz tem isso, sim. Eu também acho que ele não falaria os absurdos que esse cara fala, porque, aliás, a gente não consegue nem acreditar muito bem que ele está falando isso mesmo, né? Eu já ouvi 2 vezes, só para ver se era isso mesmo, se não tinham alterado isso, não, ele fala isso mesmo, ele fala absurdos, né? Mas eu acho que o Luiz, ele se coloca num local diferente do negro que foi agredido, da babá que está ali, entendeu? E ao se colocar nesse lugar diferente, ele tem coisas semelhantes, sim, a esse cara que fala que não houve escravidão, entendeu? Porque ele não se coloca como negro, entendeu? E isso eu acho muito sério. E não é só ele, né, gente? Aí, pegando pela brincadeira, um ex-jogador do teu time, do Fluminense, o João Alberto, lá nos anos 30, 35, 40, ele falava assim, ai, gente, e ele era negro. Eu já fui negro, eu sei o que é isso. O Mário Filho faz essa referência naquele livro maravilhoso que é o Negro do Futebol Brasileiro. Essa frase... Tem outra pergunta aqui para você no chat, tá bom? Como dar conta de tantos personagens e personalidades em cena ao mesmo tempo? Como construiu esse mapa de forças que se relacionam? Bom, foi o seguinte, primeiro eu delineei bem quais personagens estariam ali. E depois eu ia escrevendo, mas sem colocar assim, esse fala, eu não abria, colocava o personagem, o nome dele, e depois colocava a fala. Muitos deles ali pensam a mesma coisa. Então eu ouvia como se fosse uma polifonia mesmo na minha cabeça, e eu ia colocando essas falas, isso foi até bom, porque acabou dando uma velocidade para, né, uma bate-pronta ali muito rápida, e depois eu ficava me perguntando, olhando aquelas frases, assim, quem falou isso? Eu ficava tentando ouvir assim, quem falou? Essa frase saiu, ela apareceu na minha cabeça. Quem foi que falou? Aí eu ia distribuindo ali conforme... Mas, claro, né, eu acho que tem uma dificuldade aí, que para quem escreve, que era a questão da espacialidade. Quem está fazendo o quê, né, e quando e onde, para tentar visualizar eles ali. Até tinha uma cena que aconteceria no banheiro, mas aí, enfim, teria que fazer um banheiro, seria super complexo. E realmente não fez. Aí Mara falou: não tem a menor diferença, vamos fazer essa cena aqui na sala VIP mesmo. Mas tinha uma questão de pensar essa espacialidade, ficar muito atento a quem está fazendo o quê, quando. Enfim, e outra dificuldade também foi imaginar o que teria numa sala VIP, porque eu nunca entrei numa sala VIP de cartão de crédito, não faço a menor ideia. Então eu tive que pesquisar, e foi difícil, porque não tem muitas imagens. São daqueles espaços que são meio tabu. É que nem, por exemplo, o hospital dessas redes grandes, assim, que a gente não sabe muito bem. E aí, às vezes, você fica sabendo uma notícia, no quarto desse hospital tal, dessa rede grande, tem bar dentro do hospital, tem televisão, tem um espaço para os familiares dormirem. Então, são espaços tão VIP, que fica até difícil pesquisar o que acontece nesse espaço, porque
não dá para saber. Mas eu pensei, talvez tenha uma caixa de primeiros socorros, talvez tenha vodka, deve ter champanhe, deve ser de graça, acredito eu, né? E fui pensando assim, mas de maneira muito intuitiva, porque eu nunca entrei numa sala VIP de cartão de crédito e nem sei se um dia eu vou entrar. Não temos mais perguntas no bate-papo. Tem um comentário aqui legal, que é do Sobre Humanas. Lê aí, Thelminha. Esse é o resultado da política de branqueamento do país. São muitos dispositivos de legislação e representação midiática que constrói esse ódio a si mesmo, entre parênteses, no caso do negro. Eu concordo. Que é aquilo que a gente estava falando sobre o presidente da Fundação Palmares, né? É um processo de tentativa de branqueamento da população, né? Ele foi muito violento, muito brutal, né? E chega ao ponto, como o exemplo da Graça, de você nem enxergar que é negro, ou às vezes até uma posição muito ambivalente. A Graça comentou agora, mas você estava falando do Neymar, do jogo e tal, e é isso, né? O Neymar tem uma posição muito ambivalente, que eu acho que é resultado de uma mídia que tentou embranquecê-lo, né? Assim como tentaram fazer ou fizeram com o Pelé, né? Mas eu acho que o Neymar, eu não sou fã do Neymar, entendeu? Não, nem eu. Mas, porém, todavia, ele está assumindo sim a negritude dele. Teve um jogo que ele parou, um jogo do Paris Saint-Germain, não lembro contra quem, que alguém chamou de negão, não sei o quê, ele parou o jogo, foi lá, deu uma porrada no cara, foi expulso. Teve outro jogo, já na Liga dos Campeões, que aí foi sério, né? Porque foi o quarto árbitro que xingou um assessor do time de Istambul. E eles estavam jogando contra o Paris Saint-Germain em Paris, né? Aí o Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, aí o Marquinhos, capitão, foram para cima do juiz e falaram: se esse cara não sair, a gente não joga mais. E se retiraram de campo o Istambul e o Paris Saint-Germain juntos. Entendeu? Então, essas duas atitudes do Neymar me fazem crer que, pelo menos nesse ponto, se assumir como negro, ele está. Entendeu? Ele já resolveu que ele não é branco. Não, eu falei de posição ambivalente, porque na semana passada teve um caso no Big Brother, né, de uma zoação, né, de uma suposta tentativa de piada com o cabelo de um dos participantes. E aí o Neymar falou, isso aí é mimimi, né, não pode fazer piada e tal. Mas enfim, acho que não é essa, que talvez não seja o ponto assim, de se o Neymar se vê como negro ou não. Mas o que eu acho que é mais importante é como existe um processo muito sutil e ao mesmo tempo violento, né, de embranquecimento da sociedade e de qualificação, acho que de considerar que aquilo que é branco, ou feito por brancos e tal, é melhor, é mais central, ou é usado como referência, né? Então são os brancos e os não brancos, então o branco ainda assim é a referência básica da discussão, né? E, enfim, eu acho que a mídia, particularmente, acho que com os jogadores, né, de futebol, que muitas vezes são ricos e tal, acho que tem um processo muito brutal, né? Muito brutal. Você vê, por exemplo, uma coisa que a gente estava falando sobre Fundação Palmares, a gente olha para os ministros, né, os atuais ministros, e aí você vê assim, parece que não tem uma questão racializada ali, mas tem, que só tem branco, né? Então, assim como na sala VIP ou nas salas VIPs que a gente vê, que são espaços em que brancos predominam. Então, nós não nos vemos enquanto raça, enquanto um lugar, né? Mas a gente também compõe uma ideia, né? Compõe uma ideia de universalidade, uma ideia de centralidade. Enfim, eu acho que isso tem a ver, sim, com a peça. Sem dúvida. Sem dúvida. O Edu fez assim, acho que ele ia falar. Tá desligado, Edu. Eu participei de uma mesa redonda falando sobre branquitude e negritude, e aí eu falei todo um processo de que a gente vem com essa ideia de negação
da negritude, desde quando a gente tem a imagem de que Adão é loiro de olho azul, e nas minhas aulas, que eu sou biólogo também, nas minhas aulas de biologia eu falava assim, qual é o fóssil de hominídeo mais antigo que você tem referência? Africano. Qual é o animal mais próximo do homem? Macaco. Então, o primeiro homem devia ser africano e parecido com o macaco. Então, Adão era negão. E aí os alunos ficam muito loucos, entendeu? Falam assim, Adão era negão, Adão era negão, Adão era negão. Isso vem num processo de negar que Jesus era mouro, e aí você passa por pós-abolição, todo o processo de eugenia, até você passar por Machado de Assis, que todas as representações dele vão mostrando ele cada vez mais claro. Aí você passa por Michael Jackson. Quer dizer, é um processo brutal, né? E a diferença do termo branquitude e negritude é justamente essa. A negritude é para valorizar a raça negra. Por isso que apareceu esse termo. E branquitude é para mostrar a supremacia da raça branca. É uma diferença de por que apareceram esses termos, né? O termo branquitude é para mostrar que o branco é superior, o termo negritude é para mostrar as valorizações que a raça tem. Nossa, é uma discussão bem triste, né? Mas necessária. Tem uma observação aqui do João Soares no bate-papo. Ele diz: isso foi ensinado em escola alemães e italianos como se fosse necessário. Crianças, aceitei o pensamento. Demoramos muito para entender o tamanho desse absurdo e criticar essa composição social e política. É a tecnologia refinada do racismo, né? Que faz o vice-presidente dizer que não tem racismo aqui, só nos Estados Unidos da América. Exatamente. Exatamente. Até o Thiago Leifert, agora na discussão lá no BBB, ele, quando foi dar exemplos de luta dos negros, né, da questão racial, ele deu exemplo do Black Lives Matter, né, da luta racial, né, do Martin Luther King, enfim, da Rosa Parks, como se aqui não houvesse exemplo suficiente, né, enfim, de luta, né, de resistência. A gente ainda é muito claudicante, ainda a gente resiste muito, eu acho, ainda a todas essas questões, né? E a gente precisa enfrentar. Uma pena que o Edu caiu. Não, daí é aquele samba da Mangueira, né, de 2019, né, que vem valorizando exatamente aquilo que a história não conta, né? A gente não aprende isso. A gente não fala dos malês, a gente não fala do Luiz Gama, a gente não aprende isso na escola, né? A gente aprende outras coisas, né? Sim. Eu acho que o projeto atual pode falar mal do governo, né? Eu acho que o projeto atual é justamente não tocar nesses assuntos, porque tem uma lei de 2003, né, que é uma lei de ensino de cultura africana, de literatura africana no Brasil, e a ponte é muito óbvia, né? Então, a gente tem muito mais a ver com Moçambique, com Angola, né, do que com a Europa, por exemplo. E eu acho que parte do projeto, né, político que vem se consolidando no Brasil, infelizmente, nos últimos 10 anos, acho que aponta justamente para a tentativa de silenciamento, porque a sociedade ela vinha debatendo cada vez mais, ela vinha discutindo isso cada vez mais, e era preciso barrar, era preciso interromper. E é aquilo, né? A gente tem essa sensação hoje no Brasil de que a gente está retrocedendo muitas casas e muito rápido, né? Voltando para um estágio de debate que é muito antigo, parece que a gente está no século XIX de novo, né? Assim, então, é impressionante, muito impressionante. Ô, Guilherme, mas virando um pouquinho de assunto, eu queria falar agora sobre o papel da mulher, sabe? Naquele momento da Valéria, ali, da personagem da Valéria, né? Que ela é execrada durante um bom momento da peça, né? Por ter sido gravada pelo namorado ali, fazendo sexo, aquele negócio todo, sabe? E que é um momento de confiança que ela coloca ali, e que, se fosse o homem, não, ele seria o gostosão, pegando a mulher, né? E ali não, ali ela é a puta, é sem vergonha por ter participado aqui, né? Que a gente já falou.
E aí eu queria te perguntar sobre isso, cara. Por que aqui que você colocou dessa maneira? Eu até marquei alguns pontos históricos nos últimos 10 anos, e uma coisa que na época era muito discutida, hoje até um pouco menos, que era esses casos de vazamento de dados de celulares de mulheres que tinham sido gravadas, né, ou que fizeram algum tipo de foto nua para o marido e tal. E até foi criada aquela lei que leva o nome da atriz Carolina Dickman, né, que é o nome da lei, é o nome dela, porque ela teve realmente o telefone vazado. E eu lembro de um caso, não me lembro agora o nome da menina, mas não até nem lembrar, porque ela talvez queira ficar lá no canto dela, mas foi um caso de uma mulher que foi execrada nas redes sociais, ela ficou muito famosa, ela perdeu emprego, ela teve que sumir, ela teve que virar uma despessoa, né, como a gente vê lá no 1984, lá no George Orwell. É como se ela nunca tivesse existido, ela teve que sumir porque o vídeo dela viralizou. E eu acho que essa questão da responsabilidade sobre os aparelhos de telefone, sobre violência contra as mulheres, contra não só a Mônica, não só o caso dela, mas também o caso da Cecília. Cecília, a gente tem um certo ranço da Cecília porque ela é uma dondoca e tal. Mas a Cecília, ela é violentada. Tudo indica que ela sofre violências sistemáticas do Felipe. Também tem isso. E a Mônica, ela acaba sendo um bode expiatório ali também. Chega um momento que eles não conseguem mais resolver o problema e começam a lembrar, a reforçar a ideia de, mas você cala a boca, porque você é puta, você nem era para estar falando aqui, né? Nem para estar... Então, assim, eu coloquei um caldeirão ali, né? Joguei várias questões sucessivas, né? Vários debates que eu ouvia na época. Acho que era um pouco isso, o resultado das coisas que eu ouvia na época, que eram muito discutidas nas redes sociais, enfim. Acho que... Nossa, Guilherme, você não sabe em cena como eu ficava incomodado às vezes que a personagem do Pedro ia para cima da... Caiu. Caía de novo. Ai. Mas ele ia falar do momento que ele ia para cima e depois fazia aquela graça, que aí o público ria, né? E era muito divertido. Toda aquela brincadeira do ator, do Pedro, né? Fazendo aquilo, mas que era isso que você falou, que exemplificava uma violência gigante, né? Que conseguia transformar em graça, mas que era uma grande violência contra a mulher, talvez maior até que da Mônica, né? Sim, de acordo. Eu vou registrar aqui uma pergunta, um comentário aqui da sua resposta anterior, tá bom, Guilherme? Só para constar aqui. Sim, Guilherme, porque a construção da radicalização, da racialização parte do branco, o problema do racismo foi criado por ele, aí queremos que o negro discuta racismo, a vítima que discute a violência que sofre? Sim, eu acho que, de fato, durante muito tempo, colocou-se para o negro essa responsabilidade. Eu acho que ainda tem muito essa ideia de que o negro é que precisa discutir racismo. E aí eu acho que houve também, nesse meio do caminho desses últimos 5 anos, uma confusão muito séria sobre lugar de fala. Porque muita gente entende essa ideia de lugar de fala como, eu não posso falar sobre isso, não posso falar de racismo. Não, claro que você pode, porque você como branco, você tem responsabilidade sobre falar disso. Você tem responsabilidade de perceber essas situações, de apontar, porque é desconfortável, e eu acho que é para ser mesmo. Quando um amigo seu é racista, você como branco, você fala, olha, isso é racismo, essa piada não se faz, né? Isso é equivocado, né? Então, acho que durante muito tempo também, os brancos, até os brancos progressistas, os brancos de esquerda, se apoiavam nessa ideia de não, mas essa questão os negros vão discutir, ou então, assim, a gente precisa primeiro discutir a questão da classe social é que é a grande discussão, né? E essa discussão da racialização ficava em segundo plano. Edu, você ia comentar alguma coisa, hein? Caiu. Quer falar? Não, eu tava. Esse link é racista, cacete. Esse link é racista.
Eu ia falar que todas as vezes que o personagem do Pedro ia para cima da personagem da Thelma, eu ficava muito incomodado. Porque, na verdade, os homens que tinham lá naquela sala eram o personagem do Pedro, o Luiz e o barman, né? E a gente não se metia, porque ele é um búfalo, né? Ele é como um búfalo para cima da personagem da Thelma, era uma coisa que ficava... Nossa, eu ficava muito incomodado. E agora, pegando esse finalzinho do que você estava falando agora, é uma coisa que me incomoda muito também. Por exemplo, essa coisa de lugar de fala e direito de fala. Porque, por exemplo, por eu ser homem, heterossexual, então eu não posso falar contra o machismo, eu não posso falar contra a homofobia, porque eu não sou mulher e porque eu não sou homossexual. Quer dizer, eu já tive várias discussões por isso, entendeu? Quer dizer, porque eu não sou mulher, eu não posso usar minha voz contra o machismo, né? Porque eu não sou homossexual, eu não posso usar minha voz e brigar contra a homofobia. Isso é o que eu peguei você falando no finalzinho. Estou falando rápido antes que eu caia de novo. Eu acho que as pessoas têm que falar, sim, sobre esses assuntos sólidos, em consideração que cada um fala de um lugar diferente e convivências e experiências diferentes. Mas não que as pessoas precisem ou possam se esconder atrás dessa desculpa. Tipo, não vou falar porque não é eu não passo por essa situação. Acho que as pessoas têm que falar, sim, tem que discutir. E a personagem da Gabriela, ela coloca, na verdade, ela engloba muito do que é o poder no Brasil e no Rio de Janeiro, né, o Guilherme? Dentro daquela elite que tem o poder e manda na história toda, né? Sim, eu não escondo que a minha personagem favorita é sempre difícil porque ela é uma idosa odiosa, né? Ela é uma senhora dos absurdos, né? Para lembrar, inclusive, o personagem do grande Paulo Gustavo. Ela é a senhora dos absurdos. E chega um momento ali que ela fala: vocês todos estão me apontando, vocês estão me criticando, mas vocês são iguais a mim. Assim, ela devolve tudo, embora ela seja de fato ali a mais rica. Ela é realmente daquela elite bem antiga, muito arraigada e dona do metrô. É isso, né? Esse é o ponto. Mas aí a galera acaba seguindo ela, né? Acaba discutindo e não fazendo nada, não, né? Ela é a rica, ela é a dominante, e aí acaba entrando uma classe média que se acha parecida com ela, né? Que se acha vestindo aquilo como se fosse rico também, né? A Cecília, da Thelma, chega uma hora que ela fala: quem disse que nós somos iguais aqui? Então, até ali dentro, eles também se veem diferentes, eles também disputam, eles também querem um ser melhor que o outro, dentro daquele espaço ali. Então, são múltiplas segregações e múltiplas hierarquizações também, né? Legal. Tem mais pergunta, Thelma? Não? Gente, então, olha, Guilherme, super obrigada. Foi ótimo o papo. Ótimo. Para vocês que estão seguindo a gente, nós vamos repetir esses bate-papos todos os dias, né? Todas as quintas e terças-feiras, até o final de abril. Tá? A gente espera que os próximos aconteçam das 8h30 às 9h30, que é o combinado. Tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, galera. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado Tchau, a vocês. Guilherme. Tchau, Guilherme. Obrigado. Muito obrigado a todos. Tchau.